assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Essa história já começa daquele jeito que dá aquele aperto no peito. Você vê um homem chegando sozinho depois de anos e anos perdido entre guerras e viagens sem fim. Esse homem é o Odisseu, ou Ulisses, como muita gente conhece. Ele não aparece como um grande guerreiro brilhando de armadura, nem com pompa de herói grego, nada disso. Ele chega acabado. O corpo está marcado pelas cicatrizes, o rosto carrega aquela mistura de dor e resistência, e o olhar é de alguém que já viu demais. É como se a câmera quisesse mostrar logo de cara: esse herói não é um mito distante, ele é humano, frágil, cansado. E aí vem a surpresa. Ninguém o reconhece. Ele está tão diferente que parece outro. Aquele que saiu cheio de energia e coragem para a Guerra de Troia, agora é só um homem comum, ferido e quase irreconhecível. Esse detalhe já é poderoso porque mostra o quanto o tempo e a dor transformaram ele. Imagina passar 20 anos fora, lutando, viajando, sonhando em voltar para casa, e quando finalmente pisa de novo na sua terra, as pessoas olham e pensam: quem é esse estranho? Enquanto isso, o clima na casa de Odisseu, o palácio de Ítaca, é de puro caos. Sua esposa, a rainha Penélope, está sendo pressionada de todos os lados. Um monte de homens aproveitou que o rei estava desaparecido e começou a se instalar por lá, como se fosse festa. Esses caras são chamados de pretendentes, e a ideia deles é simples: tomar o lugar do Odisseu. E como fazem isso? Tentando convencer ou forçar Penélope a casar com um deles, porque se ela se casar, automaticamente o trono passa para esse novo marido. Parece novela, né? Mas é muito mais pesado, porque Penélope está encurralada. Só que ela não é qualquer uma. Penélope é esperta, forte e paciente. Ao invés de simplesmente aceitar, ela cria maneiras de enrolar os pretendentes. O filme mostra isso com uma sutileza linda. Ela vive inventando desculpas, colocando condições, adiando decisões. Dá para sentir na expressão dela que, no fundo, ela ainda acredita que Odisseu vai voltar. Só que essa esperança já dura 20 anos e ninguém mais acredita, só ela. Enquanto Penélope segura essa barra, o filho deles, Telêmaco, também sofre. Ele cresceu praticamente sem o pai, ouvindo histórias sobre a coragem de Odisseu, mas sem ter o exemplo dele do lado. E os pretendentes não só desrespeitam a mãe dele, como também querem dar fim nele. Isso mesmo, planejam matar o garoto para que ele não seja uma ameaça quando crescer. Telêmaco vive nesse fio da navalha, tentando se mostrar corajoso, mas sem ter como enfrentar sozinho tantos homens armados e influentes. E é nesse cenário todo embolado que Odisseu retorna. Só que em vez de aparecer gritando "cheguei" e retomar o trono de imediato, ele escolhe observar. O filme dá muito peso para esse momento. Ele anda pela sua própria terra como se fosse invisível. Ele olha para as paredes, para os objetos, para as pessoas, tentando reconhecer se ainda existe ali o lar que ele tanto sonhou reencontrar. É como se fosse um fantasma vivo, testando se ainda pertence àquele lugar. Depois de tanto tempo se escondendo e observando, Odisseu percebe que não dá mais para esperar. Os pretendentes estão cada vez mais abusados, zombam de Telêmaco, desrespeitam Penélope dentro da própria casa e tratam o palácio como se fosse deles. É como se estivessem rindo na cara do antigo rei, sem nem saber que ele já está ali, olhando tudo. Só que antes de se revelar, Odisseu precisa de um jeito inteligente de virar o jogo. É aí que entra Penélope. Ela, que sempre foi astuta, cria um desafio que parece impossível. A rainha anuncia: "Vou me casar com aquele que conseguir armar o arco de Odisseu e atirar uma flecha atravessando 12 machados enfileirados." Pronto, desafio lançado. Só que ninguém sabe o detalhe principal. Esse arco não é um arco qualquer. É pesado, exige força e técnica que só o verdadeiro dono possui. É como se fosse feito sob medida para Odisseu. Os pretendentes, confiantes demais, começam a tentar. Um por um, eles fazem força, puxam, suam, gemem, mas nenhum consegue nem sequer esticar a corda do arco. A cada fracasso, o clima de tensão aumenta. A câmera vai mostrando os rostos, a frustração e também o olhar de Penélope, que parece carregar uma esperança escondida.
Ela sabe que se Odisseu realmente voltou, esse é o momento de provar. Aí vem a cena que arrepia. Odisseu, ainda disfarçado, pede para tentar também. Os pretendentes caem na risada, debocham. Desse mendigo, ele acha que pode levantar o arco que nós, homens fortes, não conseguimos? Mas Penélope deixa. E nesse instante, o filme mostra a virada. Odisseu segura o arco com calma, como quem reencontra um velho amigo. Sem esforço, ele arma o arco com um movimento preciso. O silêncio toma conta. E então, ele dispara. A flecha atravessa os 12 machados de uma só vez, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E é aí que o disfarce cai. Odisseu não precisa mais se esconder. Ele se revela diante de todos. O rei voltou. O choque é geral. Uns ficam apavorados, outros incrédulos. Mas antes que alguém tenha tempo de reagir, Odisseu já começa sua vingança. As primeiras flechas são certeiras. Pretendente após pretendente cai no chão, sem nem entender de onde veio a morte. É brutal, rápido, e o filme não suaviza o peso disso. Odisseu está tomado por anos de raiva, dor e humilhação, e agora tudo vem à tona. Quando as flechas acabam, ele não para. Odisseu parte para o combate corpo a corpo, usando espada, mãos, qualquer coisa que tiver. É nesse ponto que Telêmaco entra em cena de verdade. O filho, que até então era um jovem inseguro, agora luta ao lado do pai. A batalha é sangrenta, caótica, e a sala do palácio vira um campo de guerra em miniatura. Mas, no meio desse turbilhão, há um momento muito marcante. Um dos pretendentes, desesperado, pede clemência. Ele se ajoelha e implora por perdão. Odisseu hesita, quase como se estivesse disposto a poupar a vida dele. É aí que vemos o lado humano do herói. Mesmo no auge da fúria, ele ainda tem dentro de si uma centelha de compaixão. Só que Penélope, cansada de tanta violência, suplica para que ele não continue. Ela não quer ver mais sangue derramado dentro da sua casa. Porém, Telêmaco, talvez tomado pelo ódio acumulado de ver sua mãe assediada e sua vida ameaçada por tanto tempo, não consegue se segurar. Ele mesmo decide acabar com o homem, deixando Penélope em choque. Essa cena é pesada porque mostra como a violência não para só no Odisseu. Ela já contaminou o filho também. No fim, a sala fica em silêncio, tomada pelos corpos dos pretendentes. Odisseu e Telêmaco vencem, mas a vitória não parece uma celebração. O clima é de esgotamento, quase de tristeza. Eles conseguiram expulsar os invasores, mas à custa de muito sangue e de cicatrizes que não vão sumir tão cedo. Depois da carnificina contra os pretendentes, o palácio de Ítaca está irreconhecível. O chão coberto de sangue, corpos espalhados, o silêncio pesado substituindo os gritos de luta. Odisseu e Telêmaco estão exaustos, não só fisicamente, mas emocionalmente. Eles venceram, sim, mas a vitória não traz aquele brilho triunfante que a gente esperaria de um herói que voltou. Ao contrário, a câmera mostra a respiração pesada, o olhar vazio, o peso do que acabou de acontecer. É como se o filme dissesse: esse não é um final feliz, é apenas o fim de uma luta necessária. E no meio desse cenário devastador, chega o momento mais esperado, o reencontro entre Odisseu e Penélope. Só que não é simples. Pensa comigo, 20 anos se passaram. Eles já não são os mesmos. Ela, por tanto tempo, viveu entre esperança e desespero, sempre duvidando se o marido ainda estava vivo. Ele, por outro lado, passou 2 décadas cercado por guerras, perdas e cicatrizes. Não dá para simplesmente se abraçar e fingir que nada aconteceu. Por isso, o filme constrói essa cena com calma, quase em câmera lenta. Penélope não corre para os braços dele, nem sorri de imediato. Ela olha desconfiada, como se testasse a realidade. Será que é mesmo ele? Ou será mais uma ilusão? Essa dúvida pesa, porque ela não pode se entregar tão fácil depois de tanta dor. É aí que entra o símbolo da cama.
Penélope, astuta como sempre, decide colocar Odisseu à prova. Ela fala sobre a cama deles, como se tivesse sido movida para outro lugar. Esse detalhe é crucial. Só o verdadeiro Odisseu sabe que isso é impossível. A cama foi construída em torno de uma árvore, presa às raízes. Ninguém além dele conhece esse segredo. Quando Odisseu reage com indignação, quase ferido por dentro, dizendo que a cama não poderia ter sido movida porque ele mesmo a construiu, Penélope finalmente cede. É nesse instante que ela reconhece. Sim, é o homem dela de carne, osso e memória. O marido que ela esperou durante tanto tempo voltou de verdade. O reencontro é emocionante, não porque tem beijos de cinema ou abraços desesperados, mas porque acontece na sutileza, no olhar. Eles não precisam de palavras exageradas. Só de se olharem já dizem tudo. Você voltou. Eu esperei. Agora estamos aqui. É quase um silêncio cheio de significado, como se fosse mais poderoso do que qualquer declaração. Mas o filme não deixa a gente esquecer o peso da violência. Penélope, apesar de reconhecer o marido, ainda está abalada com o que viu. Telêmaco, o filho, carregará para sempre o trauma do que fez ao matar aquele pretendente. Não é um final de conto de fadas. É um final humano, cheio de rachaduras, mas verdadeiro. O último trecho mostra a família sentada, não como rei, rainha e príncipe, mas como pessoas. Eles não celebram com festas nem coroações. Eles apenas conversam, tentando se reconectar depois de 20 anos separados. Odisseu começa a contar suas histórias, Penélope escuta com aquele misto de dor e alívio, e Telêmaco observa, como se finalmente pudesse conhecer o pai que só existia nas histórias. Essa história já começa daquele jeito que dá aquele aperto no peito. Você vê um homem chegando sozinho depois de anos e anos perdido entre guerras e viagens sem fim. Esse homem é o Odisseu, ou Ulisses, como muita gente conhece. Ele não aparece como um grande guerreiro brilhando de armadura, nem com pompa de herói grego, nada disso. Ele chega acabado. O corpo está marcado pelas cicatrizes, o rosto carrega aquela mistura de dor e resistência, e o olhar é de alguém que já viu demais. É como se a câmera quisesse mostrar logo de cara: esse herói não é um mito distante, ele é humano, frágil, cansado. E aí vem a surpresa. Ninguém o reconhece. Ele está tão diferente que parece outro. Aquele que saiu cheio de energia e coragem para a Guerra de Troia, agora é só um homem comum, ferido e quase irreconhecível. Esse detalhe já é poderoso porque mostra o quanto o tempo e a dor transformaram ele. Imagina passar 20 anos fora, lutando, viajando, sonhando em voltar para casa, e quando finalmente pisa de novo na sua terra, as pessoas olham e pensam: quem é esse estranho? Enquanto isso, o clima na casa de Odisseu, o palácio de Ítaca, é de puro caos. Sua esposa, a rainha Penélope, está sendo pressionada de todos os lados. Um monte de homens aproveitou que o rei estava desaparecido e começou a se instalar por lá, como se fosse festa. Esses caras são chamados de pretendentes, e a ideia deles é simples: tomar o lugar do Odisseu. E como fazem isso? Tentando convencer ou forçar Penélope a casar com um deles, porque se ela se casar, automaticamente o trono passa para esse novo marido. Parece novela, né? Mas é muito mais pesado, porque Penélope está encurralada. Só que ela não é qualquer uma. Penélope é esperta, forte e paciente. Ao invés de simplesmente aceitar, ela cria maneiras de enrolar os pretendentes. O filme mostra isso com uma sutileza linda. Ela vive inventando desculpas, colocando condições, adiando decisões. Dá para sentir na expressão dela que, no fundo, ela ainda acredita que Odisseu vai voltar. Só que essa esperança já dura 20 anos e ninguém mais acredita, só ela. Enquanto Penélope segura essa barra, o filho deles, Telêmaco, também sofre. Ele cresceu praticamente sem o pai, ouvindo histórias sobre a coragem de Odisseu, mas sem ter o exemplo dele do lado. E os pretendentes não só desrespeitam a mãe dele, como também querem dar fim nele. Isso mesmo. Planejam matar o garoto para que ele não seja uma ameaça quando crescer. Telêmaco vive nesse fio da navalha.
tentando se mostrar corajoso, mas sem ter como enfrentar sozinho tantos homens armados e influentes. E é nesse cenário todo embolado que Odisseu retorna. Só que em vez de aparecer gritando "Cheguei!" e retomar o trono de imediato, ele escolhe observar. O filme dá muito peso para esse momento. Ele anda pela sua própria terra como se fosse invisível. Ele olha para as paredes, para os objetos, para as pessoas, tentando reconhecer se ainda existe ali o lar que ele tanto sonhou reencontrar. É como se fosse um fantasma vivo, testando se ainda pertence àquele lugar. Depois de tanto tempo se escondendo e observando, Odisseu percebe que não dá mais para esperar. Os pretendentes estão cada vez mais abusados, zombam de Telêmaco, desrespeitam Penélope dentro da própria casa e tratam o palácio como se fosse deles. É como se estivessem rindo na cara do antigo rei, sem nem saber que ele já está ali, olhando tudo. Só que antes de se revelar, Odisseu precisa de um jeito inteligente de virar o jogo. É aí que entra Penélope. Ela, que sempre foi astuta, cria um desafio que parece impossível. A rainha anuncia: "Vou me casar com aquele que conseguir armar o arco de Odisseu e atirar uma flecha atravessando 12 machados enfileirados." Pronto, desafio lançado. Só que ninguém sabe o detalhe principal. Esse arco não é um arco qualquer. É pesado, exige força e técnica que só o verdadeiro dono possui. É como se fosse feito sob medida para Odisseu. Os pretendentes, confiantes demais, começam a tentar. Um por um, eles fazem força, puxam, suam, gemem, mas nenhum consegue nem sequer esticar a corda do arco. A cada fracasso, o clima de tensão aumenta. A câmera vai mostrando os rostos, a frustração e também o olhar de Penélope, que parece carregar uma esperança escondida. Ela sabe que se Odisseu realmente voltou, esse é o momento de provar. Aí vem a cena que arrepia. Odisseu, ainda disfarçado, pede para tentar também. Os pretendentes caem na risada, debocham. "Desse mendigo, ele acha que pode levantar o arco que nós, homens fortes, não conseguimos?" Mas Penélope deixa. E nesse instante, o filme mostra a virada. Odisseu segura o arco com calma, como quem reencontra um velho amigo. Sem esforço, ele arma o arco com um movimento preciso. O silêncio toma conta. E então, ele dispara. A flecha atravessa os 12 machados de uma só vez, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E é aí que o disfarce cai. Odisseu não precisa mais se esconder. Ele se revela diante de todos. O rei voltou. O choque é geral. Uns ficam apavorados, outros incrédulos. Mas antes que alguém tenha tempo de reagir, Odisseu já começa sua vingança. As primeiras flechas são certeiras. Pretendente após pretendente cai no chão, sem nem entender de onde veio a morte. É brutal, rápido, e o filme não suaviza o peso disso. Odisseu está tomado por anos de raiva, dor e humilhação, e agora tudo vem à tona. Quando as flechas acabam, ele não para. Odisseu parte para o combate corpo a corpo, usando espada, mãos, qualquer coisa que tiver. É nesse ponto que Telêmaco entra em cena de verdade. O filho, que até então era um jovem inseguro, agora luta ao lado do pai. A batalha é sangrenta, caótica, e a sala do palácio vira um campo de guerra em miniatura. Mas, no meio desse turbilhão, há um momento muito marcante. Um dos pretendentes, desesperado, pede clemência. Ele se ajoelha e implora por perdão. Odisseu hesita, quase como se estivesse disposto a poupar a vida dele. É aí que vemos o lado humano do herói. Mesmo no auge da fúria, ele ainda tem dentro de si uma centelha de compaixão. Só que Penélope, cansada de tanta violência, suplica para que ele não continue. Ela não quer ver mais sangue derramado dentro da sua casa. Porém, Telêmaco, talvez tomado pelo ódio acumulado de ver sua mãe assediada e sua vida ameaçada por tanto tempo, não consegue se segurar. Ele mesmo decide acabar com o homem, deixando Penélope em choque. Essa cena é pesada porque mostra como a violência não para só no Odisseu. Ela já contaminou o filho também. No fim, a sala fica em silêncio, tomada pelos corpos dos pretendentes. Odisseu e Telêmaco vencem, mas a vitória não parece uma celebração. O clima é de esgotamento.
quase de tristeza. Eles conseguiram expulsar os invasores, mas à custa de muito sangue e de cicatrizes que não vão sumir tão cedo. Depois da carnificina contra os pretendentes, o palácio de Ítaca está irreconhecível. O chão coberto de sangue, corpos espalhados, o silêncio pesado substituindo os gritos de luta. Odisseu e Telêmaco estão exaustos, não só fisicamente, mas emocionalmente. Eles venceram, sim, mas a vitória não traz aquele brilho triunfante que a gente esperaria de um herói que voltou. Ao contrário, a câmera mostra a respiração pesada, o olhar vazio, o peso do que acabou de acontecer. É como se o filme dissesse: esse não é um final feliz, é apenas o fim de uma luta necessária. E no meio desse cenário devastador, chega o momento mais esperado, o reencontro entre Odisseu e Penélope. Só que não é simples. Pensa comigo, 20 anos se passaram. Eles já não são os mesmos. Ela, por tanto tempo, viveu entre esperança e desespero, sempre duvidando se o marido ainda estava vivo. Ele, por outro lado, passou 2 décadas cercado por guerras, perdas e cicatrizes. Não dá para simplesmente se abraçar e fingir que nada aconteceu. Por isso, o filme constrói essa cena com calma, quase em câmera lenta. Penélope não corre para os braços dele, nem sorri de imediato. Ela olha desconfiada, como se testasse a realidade. Será que é mesmo ele? Ou será mais uma ilusão? Essa dúvida pesa, porque ela não pode se entregar tão fácil depois de tanta dor. É aí que entra o símbolo da cama. Penélope, astuta como sempre, decide colocar Odisseu à prova. Ela fala sobre a cama deles, como se tivesse sido movida para outro lugar. Esse detalhe é crucial. Só o verdadeiro Odisseu sabe que isso é impossível. A cama foi construída em torno de uma árvore, presa às raízes. Ninguém além dele conhece esse segredo. Quando Odisseu reage com indignação, quase ferido por dentro, dizendo que a cama não poderia ter sido movida porque ele mesmo a construiu, Penélope finalmente cede. É nesse instante que ela reconhece. Sim, é o homem dela de carne, osso e memória. O marido que ela esperou durante tanto tempo voltou de verdade. O reencontro é emocionante não porque tem beijos de cinema ou abraços desesperados, mas porque acontece na sutileza, no olhar. Eles não precisam de palavras exageradas. Só de se olharem já dizem tudo. Você voltou. Eu esperei. Agora estamos aqui. É quase um silêncio cheio de significado, como se fosse mais poderoso do que qualquer declaração. Mas o filme não deixa a gente esquecer o peso da violência. Penélope, apesar de reconhecer o marido, ainda está abalada com o que viu. Telêmaco, o filho, carregará para sempre o trauma do que fez ao matar aquele pretendente. Não é um final de conto de fadas. É um final humano, cheio de rachaduras, mas verdadeiro. O último trecho mostra a família sentada, não como rei, rainha e príncipe, mas como pessoas. Eles não celebram com festas nem coroações. Eles apenas conversam, tentando se reconectar depois de 20 anos separados. Odisseu começa a contar suas histórias, Penélope escuta com aquele misto de dor e alívio, e Telêmaco observa, como se finalmente pudesse conhecer o pai que só existia nas histórias. Essa história já começa daquele jeito que dá aquele aperto no peito. Você vê um homem chegando sozinho depois de anos e anos perdido entre guerras e viagens sem fim. Esse homem é o Odisseu, ou Ulisses, como muita gente conhece. Ele não aparece como um grande guerreiro brilhando de armadura, nem com pompa de herói grego, nada disso. Ele chega acabado. O corpo está marcado pelas cicatrizes, o rosto carrega aquela mistura de dor e resistência, e o olhar é de alguém que já viu demais. É como se a câmera quisesse mostrar logo de cara: esse herói não é um mito distante, ele é humano, frágil, cansado. E aí vem a surpresa. Ninguém o reconhece. Ele está tão diferente que parece outro. Aquele que saiu cheio de energia e coragem para a guerra de Troia, agora é só um homem comum,
ferido e quase irreconhecível. Esse detalhe já é poderoso porque mostra o quanto o tempo e a dor transformaram ele. Imagina passar 20 anos fora, lutando, viajando, sonhando em voltar para casa, e quando finalmente pisa de novo na sua terra, as pessoas olham e pensam: quem é esse estranho? Enquanto isso, o clima na casa de Odisseu, o palácio de Ítaca, é de puro caos. Sua esposa, a rainha Penélope, está sendo pressionada de todos os lados. Um monte de homens aproveitou que o rei estava desaparecido e começou a se instalar por lá, como se fosse festa. Esses caras são chamados de pretendentes, e a ideia deles é simples: tomar o lugar do Odisseu. E como fazem isso? Tentando convencer ou forçar Penélope a casar com um deles, porque se ela se casar, automaticamente o trono passa para esse novo marido. Parece novela, né? Mas é muito mais pesado, porque Penélope está encurralada. Só que ela não é qualquer uma. Penélope é esperta, forte e paciente. Ao invés de simplesmente aceitar, ela cria maneiras de enrolar os pretendentes. O filme mostra isso com uma sutileza linda. Ela vive inventando desculpas, colocando condições, adiando decisões. Dá para sentir na expressão dela que, no fundo, ela ainda acredita que Odisseu vai voltar. Só que essa esperança já dura 20 anos e ninguém mais acredita, só ela. Enquanto Penélope segura essa barra, o filho deles, Telêmaco, também sofre. Ele cresceu praticamente sem o pai, ouvindo histórias sobre a coragem de Odisseu, mas sem ter o exemplo dele do lado. E os pretendentes não só desrespeitam a mãe dele, como também querem dar fim nele. Isso mesmo, planejam matar o garoto para que ele não seja uma ameaça quando crescer. Telêmaco vive nesse fio da navalha, tentando se mostrar corajoso, mas sem ter como enfrentar sozinho tantos homens armados e influentes. E é nesse cenário todo embolado que Odisseu retorna. Só que em vez de aparecer gritando "cheguei" e retomar o trono de imediato, ele escolhe observar. O filme dá muito peso para esse momento. Ele anda pela sua própria terra como se fosse invisível. Ele olha para as paredes, para os objetos, para as pessoas, tentando reconhecer se ainda existe ali o lar que ele tanto sonhou reencontrar. É como se fosse um fantasma vivo, testando se ainda pertence àquele lugar. Depois de tanto tempo se escondendo e observando, Odisseu percebe que não dá mais para esperar. Os pretendentes estão cada vez mais abusados, zombam de Telêmaco, desrespeitam Penélope dentro da própria casa e tratam o palácio como se fosse deles. É como se estivessem rindo na cara do antigo rei, sem nem saber que ele já está ali, olhando tudo. Só que antes de se revelar, Odisseu precisa de um jeito inteligente de virar o jogo. É aí que entra Penélope. Ela, que sempre foi astuta, cria um desafio que parece impossível. A rainha anuncia: "Vou me casar com aquele que conseguir armar o arco de Odisseu e atirar uma flecha atravessando 12 machados enfileirados." Pronto, desafio lançado. Só que ninguém sabe o detalhe principal. Esse arco não é um arco qualquer. É pesado, exige força e técnica que só o verdadeiro dono possui. É como se fosse feito sob medida para Odisseu. Os pretendentes, confiantes demais, começam a tentar. Um por um, eles fazem força, puxam, suam, gemem, mas nenhum consegue nem sequer esticar a corda do arco. A cada fracasso, o clima de tensão aumenta. A câmera vai mostrando os rostos, a frustração e também o olhar de Penélope, que parece carregar uma esperança escondida. Ela sabe que se Odisseu realmente voltou, esse é o momento de provar. Aí vem a cena que arrepia. Odisseu, ainda disfarçado, pede para tentar também. Os pretendentes caem na risada, debocham. "Desse mendigo, ele acha que pode levantar o arco que nós, homens fortes, não conseguimos?" Mas Penélope deixa. E nesse instante, o filme mostra a virada. Odisseu segura o arco com calma, como quem reencontra um velho amigo. Sem esforço, ele arma o arco com um movimento preciso. O silêncio toma conta. E então, ele dispara. A flecha atravessa os 12 machados de uma só vez, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E é aí que o disfarce cai. Odisseu não precisa mais se esconder. Ele se revela diante de todos. O rei voltou. O choque é geral. Uns ficam apavorados, outros incrédulos. Mas antes que alguém tenha tempo de reagir, Odisseu já começa sua vingança. As primeiras flechas são certeiras.
Pretendente após pretendente cai no chão, sem nem entender de onde veio a morte. É brutal, rápido, e o filme não suaviza o peso disso. Odisseu está tomado por anos de raiva, dor e humilhação, e agora tudo vem à tona. Quando as flechas acabam, ele não para. Odisseu parte para o combate corpo a corpo, usando espada, mãos, qualquer coisa que tiver. É nesse ponto que Telêmaco entra em cena de verdade. O filho, que até então era um jovem inseguro, agora luta ao lado do pai. A batalha é sangrenta, caótica, e a sala do palácio vira um campo de guerra em miniatura. Mas, no meio desse turbilhão, há um momento muito marcante. Um dos pretendentes, desesperado, pede clemência. Ele se ajoelha e implora por perdão. Odisseu hesita, quase como se estivesse disposto a poupar a vida dele. É aí que vemos o lado humano do herói. Mesmo no auge da fúria, ele ainda tem dentro de si uma centelha de compaixão. Só que Penélope, cansada de tanta violência, suplica para que ele não continue. Ela não quer ver mais sangue derramado dentro da sua casa. Porém, Telêmaco, talvez tomado pelo ódio acumulado de ver sua mãe assediada e sua vida ameaçada por tanto tempo, não consegue se segurar. Ele mesmo decide acabar com o homem, deixando Penélope em choque. Essa cena é pesada porque mostra como a violência não para só no Odisseu. Ela já contaminou o filho também. No fim, a sala fica em silêncio, tomada pelos corpos dos pretendentes. Odisseu e Telêmaco vencem, mas a vitória não parece uma celebração. O clima é de esgotamento, quase de tristeza. Eles conseguiram expulsar os invasores, mas à custa de muito sangue e de cicatrizes que não vão sumir tão cedo. Depois da carnificina contra os pretendentes, o palácio de Ítaca está irreconhecível. O chão coberto de sangue, corpos espalhados, o silêncio pesado substituindo os gritos de luta. Odisseu e Telêmaco estão exaustos, não só fisicamente, mas emocionalmente. Eles venceram, sim, mas a vitória não traz aquele brilho triunfante que a gente esperaria de um herói que voltou. Ao contrário, a câmera mostra a respiração pesada, o olhar vazio, o peso do que acabou de acontecer. É como se o filme dissesse: esse não é um final feliz, é apenas o fim de uma luta necessária. E no meio desse cenário devastador, chega o momento mais esperado, o reencontro entre Odisseu e Penélope. Só que não é simples. Pensa comigo, 20 anos se passaram. Eles já não são os mesmos. Ela, por tanto tempo, viveu entre esperança e desespero, sempre duvidando se o marido ainda estava vivo. Ele, por outro lado, passou 2 décadas cercado por guerras, perdas e cicatrizes. Não dá para simplesmente se abraçar e fingir que nada aconteceu. Por isso, o filme constrói essa cena com calma, quase em câmera lenta. Penélope não corre para os braços dele, nem sorri de imediato. Ela olha desconfiada, como se testasse a realidade. Será que é mesmo ele? Ou será mais uma ilusão? Essa dúvida pesa, porque ela não pode se entregar tão fácil depois de tanta dor. É aí que entra o símbolo da cama. Penélope, astuta como sempre, decide colocar Odisseu à prova. Ela fala sobre a cama deles, como se tivesse sido movida para outro lugar. Esse detalhe é crucial. Só o verdadeiro Odisseu sabe que isso é impossível. A cama foi construída em torno de uma árvore, presa às raízes. Ninguém além dele conhece esse segredo. Quando Odisseu reage com indignação, quase ferido por dentro, dizendo que a cama não poderia ter sido movida porque ele mesmo a construiu, Penélope finalmente cede. É nesse instante que ela reconhece. Sim, é o homem dela de carne, osso e memória. O marido que ela esperou durante tanto tempo voltou de verdade. O reencontro é emocionante não porque tem beijos de cinema ou abraços desesperados, mas porque acontece na sutileza, no olhar. Eles não precisam de palavras exageradas. Só de se olharem já dizem tudo. Você voltou.
Eu esperei. Agora estamos aqui. É quase um silêncio cheio de significado, como se fosse mais poderoso do que qualquer declaração. Mas o filme não deixa a gente esquecer o peso da violência. Penélope, apesar de reconhecer o marido, ainda está abalada com o que viu. Telêmaco, o filho, carregará para sempre o trauma do que fez ao matar aquele pretendente. Não é um final de conto de fadas. É um final humano, cheio de rachaduras, mas verdadeiro. O último trecho mostra a família sentada, não como rei, rainha e príncipe, mas como pessoas. Eles não celebram com festas nem coroações. Eles apenas conversam, tentando se reconectar depois de 20 anos separados. Odisseu começa a contar suas histórias, Penélope escuta com aquele misto de dor e alívio, e Telêmaco observa, como se finalmente pudesse conhecer o pai que só existia nas histórias. Essa história já começa daquele jeito que dá aquele aperto no peito. Você vê um homem chegando sozinho depois de anos e anos perdido entre guerras e viagens sem fim. Esse homem é o Odisseu, ou Ulisses, como muita gente conhece. Ele não aparece como um grande guerreiro brilhando de armadura, nem com pompa de herói grego, nada disso. Ele chega acabado. O corpo está marcado pelas cicatrizes, o rosto carrega aquela mistura de dor e resistência, e o olhar é de alguém que já viu demais. É como se a câmera quisesse mostrar logo de cara: esse herói não é um mito distante, ele é humano, frágil, cansado. E aí vem a surpresa. Ninguém o reconhece. Ele tá tão diferente que parece outro. Aquele que saiu cheio de energia e coragem para a Guerra de Troia, agora é só um homem comum, ferido e quase irreconhecível. Esse detalhe já é poderoso porque mostra o quanto o tempo e a dor transformaram ele. Imagina passar 20 anos fora, lutando, viajando, sonhando em voltar para casa, e quando finalmente pisa de novo na sua terra, as pessoas olham e pensam: quem é esse estranho? Enquanto isso, o clima na casa de Odisseu, o palácio de Ítaca, é de puro caos. Sua esposa, a rainha Penélope, está sendo pressionada de todos os lados. Um monte de homens aproveitou que o rei estava desaparecido e começou a se instalar por lá, como se fosse festa. Esses caras são chamados de pretendentes, e a ideia deles é simples: tomar o lugar do Odisseu. E como fazem isso? Tentando convencer ou forçar Penélope a casar com um deles, porque se ela se casar, automaticamente o trono passa para esse novo marido. Parece novela, né? Mas é muito mais pesado, porque Penélope está encurralada. Só que ela não é qualquer uma. Penélope é esperta, forte e paciente. Ao invés de simplesmente aceitar, ela cria maneiras de enrolar os pretendentes. O filme mostra isso com uma sutileza linda. Ela vive inventando desculpas, colocando condições, adiando decisões. Dá para sentir na expressão dela que, no fundo, ela ainda acredita que Odisseu vai voltar. Só que essa esperança já dura 20 anos e ninguém mais acredita, só ela. Enquanto Penélope segura essa barra, o filho deles, Telêmaco, também sofre. Ele cresceu praticamente sem o pai, ouvindo histórias sobre a coragem de Odisseu, mas sem ter o exemplo dele do lado. E os pretendentes não só desrespeitam a mãe dele, como também querem dar fim nele. Isso mesmo, planejam matar o garoto para que ele não seja uma ameaça quando crescer. Telêmaco vive nesse fio da navalha, tentando se mostrar corajoso, mas sem ter como enfrentar sozinho tantos homens armados e influentes. E é nesse cenário todo embolado que Odisseu retorna. Só que em vez de aparecer gritando "cheguei" e retomar o trono de imediato, ele escolhe observar. O filme dá muito peso para esse momento. Ele anda pela sua própria terra como se fosse invisível. Ele olha para as paredes, para os objetos, para as pessoas, tentando reconhecer se ainda existe ali o lar que ele tanto sonhou reencontrar. É como se fosse um fantasma vivo, testando se ainda pertence àquele lugar. Depois de tanto tempo se escondendo e observando, Odisseu percebe que não dá mais para esperar. Os pretendentes estão cada vez mais abusados, zombam de Telêmaco, desrespeitam Penélope dentro da própria casa e tratam o palácio como se fosse deles. É como se estivessem rindo na cara do antigo rei, sem nem saber que ele já está ali, olhando tudo. Só que antes de se revelar, Odisseu precisa de um jeito inteligente de virar o jogo. É aí que entra Penélope. Ela, que sempre foi astuta, cria um desafio que parece impossível.
A rainha anuncia: "Vou me casar com aquele que conseguir armar o arco de Odisseu e atirar uma flecha atravessando 12 machados enfileirados." Pronto, desafio lançado. Só que ninguém sabe o detalhe principal. Esse arco não é um arco qualquer. É pesado, exige força e técnica que só o verdadeiro dono possui. É como se fosse feito sob medida para Odisseu. Os pretendentes, confiantes demais, começam a tentar. Um por um, eles fazem força, puxam, suam, gemem, mas nenhum consegue nem sequer esticar a corda do arco. A cada fracasso, o clima de tensão aumenta. A câmera vai mostrando os rostos, a frustração e também o olhar de Penélope, que parece carregar uma esperança escondida. Ela sabe que se Odisseu realmente voltou, esse é o momento de provar. Aí vem a cena que arrepia. Odisseu, ainda disfarçado, pede para tentar também. Os pretendentes caem na risada, debocham. "Desse mendigo, ele acha que pode levantar o arco que nós, homens fortes, não conseguimos?" Mas Penélope deixa. E nesse instante, o filme mostra a virada. Odisseu segura o arco com calma, como quem reencontra um velho amigo. Sem esforço, ele arma o arco com um movimento preciso. O silêncio toma conta. E então, ele dispara. A flecha atravessa os 12 machados de uma só vez, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E é aí que o disfarce cai. Odisseu não precisa mais se esconder. Ele se revela diante de todos. O rei voltou. O choque é geral. Uns ficam apavorados, outros incrédulos. Mas antes que alguém tenha tempo de reagir, Odisseu já começa sua vingança. As primeiras flechas são certeiras. Pretendente após pretendente cai no chão, sem nem entender de onde veio a morte. É brutal, rápido, e o filme não suaviza o peso disso. Odisseu está tomado por anos de raiva, dor e humilhação, e agora tudo vem à tona. Quando as flechas acabam, ele não para. Odisseu parte para o combate corpo a corpo, usando espada, mãos, qualquer coisa que tiver. É nesse ponto que Telêmaco entra em cena de verdade. O filho, que até então era um jovem inseguro, agora luta ao lado do pai. A batalha é sangrenta, caótica, e a sala do palácio vira um campo de guerra em miniatura. Mas, no meio desse turbilhão, há um momento muito marcante. Um dos pretendentes, desesperado, pede clemência. Ele se ajoelha e implora por perdão. Odisseu hesita, quase como se estivesse disposto a poupar a vida dele. É aí que vemos o lado humano do herói. Mesmo no auge da fúria, ele ainda tem dentro de si uma centelha de compaixão. Só que Penélope, cansada de tanta violência, suplica para que ele não continue. Ela não quer ver mais sangue derramado dentro da sua casa. Porém, Telêmaco, talvez tomado pelo ódio acumulado de ver sua mãe assediada e sua vida ameaçada por tanto tempo, não consegue se segurar. Ele mesmo decide acabar com o homem, deixando Penélope em choque. Essa cena é pesada porque mostra como a violência não para só no Odisseu. Ela já contaminou o filho também. No fim, a sala fica em silêncio, tomada pelos corpos dos pretendentes. Odisseu e Telêmaco vencem, mas a vitória não parece uma celebração. O clima é de esgotamento, quase de tristeza. Eles conseguiram expulsar os invasores, mas à custa de muito sangue e de cicatrizes que não vão sumir tão cedo. Depois da carnificina contra os pretendentes, o palácio de Ítaca está irreconhecível. O chão coberto de sangue, corpos espalhados, o silêncio pesado substituindo os gritos de luta. Odisseu e Telêmaco estão exaustos, não só fisicamente, mas emocionalmente. Eles venceram, sim, mas a vitória não traz aquele brilho triunfante que a gente esperaria de um herói que voltou. Ao contrário, a câmera mostra a respiração pesada, o olhar vazio, o peso do que acabou de acontecer. É como se o filme dissesse: esse não é um final feliz, é apenas o fim de uma luta necessária. E no meio desse cenário devastador, chega o momento mais esperado, o reencontro entre Odisseu e Penélope. Só que não é simples. Pensa comigo, 20 anos se passaram.
Eles já não são os mesmos. Ela, por tanto tempo, viveu entre esperança e desespero, sempre duvidando se o marido ainda estava vivo. Ele, por outro lado, passou 2 décadas cercado por guerras, perdas e cicatrizes. Não dá para simplesmente se abraçar e fingir que nada aconteceu. Por isso, o filme constrói essa cena com calma, quase em câmera lenta. Penélope não corre para os braços dele, nem sorri de imediato. Ela olha desconfiada, como se testasse a realidade. Será que é mesmo ele? Ou será mais uma ilusão? Essa dúvida pesa, porque ela não pode se entregar tão fácil depois de tanta dor. É aí que entra o símbolo da cama. Penélope, astuta como sempre, decide colocar Odisseu à prova. Ela fala sobre a cama deles, como se tivesse sido movida para outro lugar. Esse detalhe é crucial. Só o verdadeiro Odisseu sabe que isso é impossível. A cama foi construída em torno de uma árvore, presa às raízes. Ninguém além dele conhece esse segredo. Quando Odisseu reage com indignação, quase ferido por dentro, dizendo que a cama não poderia ter sido movida porque ele mesmo a construiu, Penélope finalmente cede. É nesse instante que ela reconhece. Sim, é o homem dela de carne, osso e memória. O marido que ela esperou durante tanto tempo voltou de verdade. O reencontro é emocionante, não porque tem beijos de cinema ou abraços desesperados, mas porque acontece na sutileza, no olhar. Eles não precisam de palavras exageradas. Só de se olharem já dizem tudo. Você voltou. Eu esperei. Agora estamos aqui. É quase um silêncio cheio de significado, como se fosse mais poderoso do que qualquer declaração. Mas o filme não deixa a gente esquecer o peso da violência. Penélope, apesar de reconhecer o marido, ainda está abalada com o que viu. Telêmaco, o filho, carregará para sempre o trauma do que fez ao matar aquele pretendente. Não é um final de conto de fadas. É um final humano, cheio de rachaduras, mas verdadeiro. O último trecho mostra a família sentada, não como rei, rainha e príncipe, mas como pessoas. Eles não celebram com festas nem coroações. Eles apenas conversam, tentando se reconectar depois de 20 anos separados. Odisseu começa a contar suas histórias, Penélope escuta com aquele misto de dor e alívio. E Telêmaco observa, como se finalmente pudesse conhecer o pai que só existia nas histórias. Essa história já começa daquele jeito que dá aquele aperto no peito. Você vê um homem chegando sozinho depois de anos e anos perdido entre guerras e viagens sem fim. Esse homem é o Odisseu, ou Ulisses, como muita gente conhece. Ele não aparece como um grande guerreiro brilhando de armadura, nem com pompa de herói grego, nada disso. Ele chega acabado. O corpo está marcado pelas cicatrizes, o rosto carrega aquela mistura de dor e resistência, e o olhar é de alguém que já viu demais. É como se a câmera quisesse mostrar logo de cara: esse herói não é um mito distante, ele é humano, frágil, cansado. E aí vem a surpresa. Ninguém o reconhece. Ele está tão diferente que parece outro. Aquele que saiu cheio de energia e coragem para a guerra de Troia, agora é só um homem comum, ferido e quase irreconhecível. Esse detalhe já é poderoso porque mostra o quanto o tempo e a dor transformaram ele. Imagina passar 20 anos fora, lutando, viajando, sonhando em voltar para casa, e quando finalmente pisa de novo na sua terra, as pessoas olham e pensam: quem é esse estranho? Enquanto isso, o clima na casa de Odisseu, o palácio de Ítaca, é de puro caos. Sua esposa, a rainha Penélope, está sendo pressionada de todos os lados. Um monte de homens aproveitou que o rei estava desaparecido e começou a se instalar por lá, como se fosse festa. Esses caras são chamados de pretendentes, e a ideia deles é simples: tomar o lugar do Odisseu. E como fazem isso? Tentando convencer ou forçar Penélope a casar com um deles, porque se ela se casar, automaticamente o trono passa para esse novo marido. Parece novela, né? Mas é muito mais pesado, porque Penélope está encurralada. Só que ela não é qualquer uma. Penélope é esperta, forte e paciente. Ao invés de simplesmente aceitar, ela cria maneiras de enrolar os pretendentes.
O filme mostra isso com uma sutileza linda. Ela vive inventando desculpas, colocando condições, adiando decisões. Dá para sentir na expressão dela que, no fundo, ela ainda acredita que Odisseu vai voltar. Só que essa esperança já dura 20 anos e ninguém mais acredita, só ela. Enquanto Penélope segura essa barra, o filho deles, Telêmaco, também sofre. Ele cresceu praticamente sem o pai, ouvindo histórias sobre a coragem de Odisseu, mas sem ter o exemplo dele do lado. E os pretendentes não só desrespeitam a mãe dele, como também querem dar fim nele. Isso mesmo, planejam matar o garoto para que ele não seja uma ameaça quando crescer. Telêmaco vive nesse fio da navalha, tentando se mostrar corajoso, mas sem ter como enfrentar sozinho tantos homens armados e influentes. E é nesse cenário todo embolado que Odisseu retorna. Só que em vez de aparecer gritando "Cheguei!" e retomar o trono de imediato, ele escolhe observar. O filme dá muito peso para esse momento. Ele anda pela sua própria terra como se fosse invisível. Ele olha para as paredes, para os objetos, para as pessoas, tentando reconhecer se ainda existe ali o lar que ele tanto sonhou reencontrar. É como se fosse um fantasma vivo, testando se ainda pertence àquele lugar. Depois de tanto tempo se escondendo e observando, Odisseu percebe que não dá mais para esperar. Os pretendentes estão cada vez mais abusados, zombam de Telêmaco, desrespeitam Penélope dentro da própria casa e tratam o palácio como se fosse deles. É como se estivessem rindo na cara do antigo rei, sem nem saber que ele já está ali, olhando tudo. Só que antes de se revelar, Odisseu precisa de um jeito inteligente de virar o jogo. É aí que entra Penélope. Ela, que sempre foi astuta, cria um desafio que parece impossível. A rainha anuncia: "Vou me casar com aquele que conseguir armar o arco de Odisseu e atirar uma flecha atravessando 12 machados enfileirados." Pronto, desafio lançado. Só que ninguém sabe o detalhe principal. Esse arco não é um arco qualquer. É pesado, exige força e técnica que só o verdadeiro dono possui. É como se fosse feito sob medida para Odisseu. Os pretendentes, confiantes demais, começam a tentar. Um por um, eles fazem força, puxam, suam, gemem, mas nenhum consegue nem sequer esticar a corda do arco. A cada fracasso, o clima de tensão aumenta. A câmera vai mostrando os rostos, a frustração e também o olhar de Penélope, que parece carregar uma esperança escondida. Ela sabe que se Odisseu realmente voltou, esse é o momento de provar. Aí vem a cena que arrepia. Odisseu, ainda disfarçado, pede para tentar também. Os pretendentes caem na risada, debocham. "Desse mendigo, ele acha que pode levantar o arco que nós, homens fortes, não conseguimos?" Mas Penélope deixa. E nesse instante, o filme mostra a virada. Odisseu segura o arco com calma, como quem reencontra um velho amigo. Sem esforço, ele arma o arco com um movimento preciso. O silêncio toma conta. E então, ele dispara. A flecha atravessa os 12 machados de uma só vez, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E é aí que o disfarce cai. Odisseu não precisa mais se esconder. Ele se revela diante de todos. O rei voltou. O choque é geral. Uns ficam apavorados, outros incrédulos. Mas antes que alguém tenha tempo de reagir, Odisseu já começa sua vingança. As primeiras flechas são certeiras. Pretendente após pretendente cai no chão, sem nem entender de onde veio a morte. É brutal, rápido, e o filme não suaviza o peso disso. Odisseu está tomado por anos de raiva, dor e humilhação, e agora tudo vem à tona. Quando as flechas acabam, ele não para. Odisseu parte para o combate corpo a corpo, usando espada, mãos, qualquer coisa que tiver. É nesse ponto que Telêmaco entra em cena de verdade. O filho, que até então era um jovem inseguro, agora luta ao lado do pai. A batalha é sangrenta, caótica, e a sala do palácio vira um campo de guerra em miniatura. Mas, no meio desse turbilhão, há um momento muito marcante. Um dos pretendentes, desesperado, pede clemência. Ele se ajoelha e implora por perdão. Odisseu hesita, quase como se estivesse disposto a poupar a vida dele. É aí que vemos o lado humano do herói. Mesmo no auge da fúria, ele ainda tem dentro de si uma centelha de compaixão.
Só que Penélope, cansada de tanta violência, suplica para que ele não continue. Ela não quer ver mais sangue derramado dentro da sua casa. Porém, Telêmaco, talvez tomado pelo ódio acumulado de ver sua mãe assediada e sua vida ameaçada por tanto tempo, não consegue se segurar. Ele mesmo decide acabar com o homem, deixando Penélope em choque. Essa cena é pesada porque mostra como a violência não para só no Odisseu. Ela já contaminou o filho também. No fim, a sala fica em silêncio, tomada pelos corpos dos pretendentes. Odisseu e Telêmaco vencem, mas a vitória não parece uma celebração. O clima é de esgotamento, quase de tristeza. Eles conseguiram expulsar os invasores, mas à custa de muito sangue e de cicatrizes que não vão sumir tão cedo. Depois da carnificina contra os pretendentes, o palácio de Ítaca está irreconhecível. O chão coberto de sangue, corpos espalhados, o silêncio pesado substituindo os gritos de luta. Odisseu e Telêmaco estão exaustos, não só fisicamente, mas emocionalmente. Eles venceram, sim, mas a vitória não traz aquele brilho triunfante que a gente esperaria de um herói que voltou. Ao contrário, a câmera mostra a respiração pesada, o olhar vazio, o peso do que acabou de acontecer. É como se o filme dissesse: esse não é um final feliz, é apenas o fim de uma luta necessária. E no meio desse cenário devastador, chega o momento mais esperado, o reencontro entre Odisseu e Penélope. Só que não é simples. Pensa comigo, 20 anos se passaram. Eles já não são os mesmos. Ela, por tanto tempo, viveu entre esperança e desespero, sempre duvidando se o marido ainda estava vivo. Ele, por outro lado, passou 2 décadas cercado por guerras, perdas e cicatrizes. Não dá para simplesmente se abraçar e fingir que nada aconteceu. Por isso, o filme constrói essa cena com calma, quase em câmera lenta. Penélope não corre para os braços dele, nem sorri de imediato. Ela olha desconfiada, como se testasse a realidade. Será que é mesmo ele? Ou será mais uma ilusão? Essa dúvida pesa, porque ela não pode se entregar tão fácil depois de tanta dor. É aí que entra o símbolo da cama. Penélope, astuta como sempre, decide colocar Odisseu à prova. Ela fala sobre a cama deles, como se tivesse sido movida para outro lugar. Esse detalhe é crucial. Só o verdadeiro Odisseu sabe que isso é impossível. A cama foi construída em torno de uma árvore, presa às raízes. Ninguém além dele conhece esse segredo. Quando Odisseu reage com indignação, quase ferido por dentro, dizendo que a cama não poderia ter sido movida porque ele mesmo a construiu, Penélope finalmente cede. É nesse instante que ela reconhece. Sim, é o homem dela de carne, osso e memória. O marido que ela esperou durante tanto tempo voltou de verdade. O reencontro é emocionante não porque tem beijos de cinema ou abraços desesperados, mas porque acontece na sutileza, no olhar. Eles não precisam de palavras exageradas. Só de se olharem já dizem tudo. Você voltou. Eu esperei. Agora estamos aqui. É quase um silêncio cheio de significado, como se fosse mais poderoso do que qualquer declaração. Mas o filme não deixa a gente esquecer o peso da violência. Penélope, apesar de reconhecer o marido, ainda está abalada com o que viu. Telêmaco, o filho, carregará para sempre o trauma do que fez ao matar aquele pretendente. Não é um final de conto de fadas. É um final humano, cheio de rachaduras, mas verdadeiro. O último trecho mostra a família sentada, não como rei, rainha e príncipe, mas como pessoas. Eles não celebram com festas nem coroações. Eles apenas conversam, tentando se reconectar depois de 20 anos separados. Odisseu começa a contar suas histórias, Penélope escuta com aquele misto de dor e alívio, e Telêmaco observa, como se finalmente pudesse conhecer o pai que só existia nas histórias. Essa história já começa daquele jeito que dá aquele aperto no peito.
você vê um homem chegando sozinho depois de anos e anos perdido entre guerras e viagens sem fim. Esse homem é o Odisseu, ou Ulisses, como muita gente conhece. Ele não aparece como um grande guerreiro brilhando de armadura, nem com pompa de herói grego, nada disso. Ele chega acabado. O corpo está marcado pelas cicatrizes, o rosto carrega aquela mistura de dor e resistência, e o olhar é de alguém que já viu demais. É como se a câmera quisesse mostrar logo de cara: esse herói não é um mito distante, ele é humano, frágil, cansado. E aí vem a surpresa. Ninguém o reconhece. Ele tá tão diferente que parece outro. Aquele que saiu cheio de energia e coragem para a Guerra de Troia, agora é só um homem comum, ferido e quase irreconhecível. Esse detalhe já é poderoso porque mostra o quanto o tempo e a dor transformaram ele. Imagina passar 20 anos fora, lutando, viajando, sonhando em voltar para casa, e quando finalmente pisa de novo na sua terra, as pessoas olham e pensam: quem é esse estranho? Enquanto isso, o clima na casa de Odisseu, o palácio de Ítaca, é de puro caos. Sua esposa, a rainha Penélope, está sendo pressionada de todos os lados. Um monte de homens aproveitou que o rei estava desaparecido e começou a se instalar por lá, como se fosse festa. Esses caras são chamados de pretendentes, e a ideia deles é simples: tomar o lugar do Odisseu. E como fazem isso? Tentando convencer ou forçar Penélope a casar com um deles, porque se ela se casar, automaticamente o trono passa para esse novo marido. Parece novela, né? Mas é muito mais pesado, porque Penélope está encurralada. Só que ela não é qualquer uma. Penélope é esperta, forte e paciente. Ao invés de simplesmente aceitar, ela cria maneiras de enrolar os pretendentes. O filme mostra isso com uma sutileza linda. Ela vive inventando desculpas, colocando condições, adiando decisões. Dá para sentir na expressão dela que, no fundo, ela ainda acredita que Odisseu vai voltar. Só que essa esperança já dura 20 anos e ninguém mais acredita, só ela. Enquanto Penélope segura essa barra, o filho deles, Telêmaco, também sofre. Ele cresceu praticamente sem o pai, ouvindo histórias sobre a coragem de Odisseu, mas sem ter o exemplo dele do lado. E os pretendentes não só desrespeitam a mãe dele, como também querem dar fim nele. Isso mesmo, planejam matar o garoto para que ele não seja uma ameaça quando crescer. Telêmaco vive nesse fio da navalha, tentando se mostrar corajoso, mas sem ter como enfrentar sozinho tantos homens armados e influentes. E é nesse cenário todo embolado que Odisseu retorna. Só que em vez de aparecer gritando "cheguei" e retomar o trono de imediato, ele escolhe observar. O filme dá muito peso para esse momento. Ele anda pela sua própria terra como se fosse invisível. Ele olha para as paredes, para os objetos, para as pessoas, tentando reconhecer se ainda existe ali o lar que ele tanto sonhou reencontrar. É como se fosse um fantasma vivo, testando se ainda pertence àquele lugar. Depois de tanto tempo se escondendo e observando, Odisseu percebe que não dá mais para esperar. Os pretendentes estão cada vez mais abusados, zombam de Telêmaco, desrespeitam Penélope dentro da própria casa e tratam o palácio como se fosse deles. É como se estivessem rindo na cara do antigo rei, sem nem saber que ele já está ali, olhando tudo. Só que antes de se revelar, Odisseu precisa de um jeito inteligente de virar o jogo. É aí que entra Penélope. Ela, que sempre foi astuta, cria um desafio que parece impossível. A rainha anuncia: "Vou me casar com aquele que conseguir armar o arco de Odisseu e atirar uma flecha atravessando 12 machados enfileirados." Pronto, desafio lançado. Só que ninguém sabe o detalhe principal. Esse arco não é um arco qualquer. É pesado, exige força e técnica que só o verdadeiro dono possui. É como se fosse feito sob medida para Odisseu. Os pretendentes, confiantes demais, começam a tentar. Um por um, eles fazem força, puxam, suam, gemem, mas nenhum consegue nem sequer esticar a corda do arco. A cada fracasso, o clima de tensão aumenta. A câmera vai mostrando os rostos, a frustração e também o olhar de Penélope, que parece carregar uma esperança escondida. Ela sabe que se Odisseu realmente voltou, esse é o momento de provar. Aí vem a cena que arrepia. Odisseu, ainda disfarçado, pede para tentar também. Os pretendentes caem na risada, debocham,
Desse mendigo, ele acha que pode levantar o arco que nós, homens fortes, não conseguimos? Mas Penélope deixa. E nesse instante, o filme mostra a virada. Odisseu segura o arco com calma, como quem reencontra um velho amigo. Sem esforço, ele arma o arco com um movimento preciso. O silêncio toma conta. E então, ele dispara. A flecha atravessa os 12 machados de uma só vez, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E é aí que o disfarce cai. Odisseu não precisa mais se esconder. Ele se revela diante de todos. O rei voltou. O choque é geral. Uns ficam apavorados, outros incrédulos. Mas antes que alguém tenha tempo de reagir, Odisseu já começa sua vingança. As primeiras flechas são certeiras. Pretendente após pretendente cai no chão, sem nem entender de onde veio a morte. É brutal, rápido, e o filme não suaviza o peso disso. Odisseu está tomado por anos de raiva, dor e humilhação, e agora tudo vem à tona. Quando as flechas acabam, ele não para. Odisseu parte para o combate corpo a corpo, usando espada, mãos, qualquer coisa que tiver. É nesse ponto que Telêmaco entra em cena de verdade. O filho, que até então era um jovem inseguro, agora luta ao lado do pai. A batalha é sangrenta, caótica, e a sala do palácio vira um campo de guerra em miniatura. Mas, no meio desse turbilhão, há um momento muito marcante. Um dos pretendentes, desesperado, pede clemência. Ele se ajoelha e implora por perdão. Odisseu hesita, quase como se estivesse disposto a poupar a vida dele. É aí que vemos o lado humano do herói. Mesmo no auge da fúria, ele ainda tem dentro de si uma centelha de compaixão. Só que Penélope, cansada de tanta violência, suplica para que ele não continue. Ela não quer ver mais sangue derramado dentro da sua casa. Porém, Telêmaco, talvez tomado pelo ódio acumulado de ver sua mãe assediada e sua vida ameaçada por tanto tempo, não consegue se segurar. Ele mesmo decide acabar com o homem, deixando Penélope em choque. Essa cena é pesada porque mostra como a violência não para só no Odisseu. Ela já contaminou o filho também. No fim, a sala fica em silêncio, tomada pelos corpos dos pretendentes. Odisseu e Telêmaco vencem, mas a vitória não parece uma celebração. O clima é de esgotamento, quase de tristeza. Eles conseguiram expulsar os invasores, mas à custa de muito sangue e de cicatrizes que não vão sumir tão cedo. Depois da carnificina contra os pretendentes, o palácio de Ítaca está irreconhecível. O chão coberto de sangue, corpos espalhados, o silêncio pesado substituindo os gritos de luta. Odisseu e Telêmaco estão exaustos, não só fisicamente, mas emocionalmente. Eles venceram, sim, mas a vitória não traz aquele brilho triunfante que a gente esperaria de um herói que voltou. Ao contrário, a câmera mostra a respiração pesada, o olhar vazio, o peso do que acabou de acontecer. É como se o filme dissesse: esse não é um final feliz, é apenas o fim de uma luta necessária. E no meio desse cenário devastador, chega o momento mais esperado, o reencontro entre Odisseu e Penélope. Só que não é simples. Pensa comigo, 20 anos se passaram. Eles já não são os mesmos. Ela, por tanto tempo, viveu entre esperança e desespero, sempre duvidando se o marido ainda estava vivo. Ele, por outro lado, passou 2 décadas cercado por guerras, perdas e cicatrizes. Não dá para simplesmente se abraçar e fingir que nada aconteceu. Por isso, o filme constrói essa cena com calma, quase em câmera lenta. Penélope não corre para os braços dele, nem sorri de imediato. Ela olha desconfiada, como se testasse a realidade. Será que é mesmo ele? Ou será mais uma ilusão? Essa dúvida pesa, porque ela não pode se entregar tão fácil depois de tanta dor. É aí que entra o símbolo da cama. Penélope, astuta como sempre, decide colocar Odisseu à prova. Ela fala sobre a cama deles, como se tivesse sido movida para outro lugar. Esse detalhe é crucial.
Só o verdadeiro Odisseu sabe que isso é impossível. A cama foi construída em torno de uma árvore, presa às raízes. Ninguém além dele conhece esse segredo. Quando Odisseu reage com indignação, quase ferido por dentro, dizendo que a cama não poderia ter sido movida porque ele mesmo a construiu, Penélope finalmente cede. É nesse instante que ela reconhece. Sim, é o homem dela de carne, osso e memória. O marido que ela esperou durante tanto tempo voltou de verdade. O reencontro é emocionante não porque tem beijos de cinema ou abraços desesperados, mas porque acontece na sutileza, no olhar. Eles não precisam de palavras exageradas. Só de se olharem já dizem tudo. Você voltou. Eu esperei. Agora estamos aqui. É quase um silêncio cheio de significado, como se fosse mais poderoso do que qualquer declaração. Mas o filme não deixa a gente esquecer o peso da violência. Penélope, apesar de reconhecer o marido, ainda está abalada com o que viu. Telêmaco, o filho, carregará para sempre o trauma do que fez ao matar aquele pretendente. Não é um final de conto de fadas. É um final humano, cheio de rachaduras, mas verdadeiro. O último trecho mostra a família sentada, não como rei, rainha e príncipe, mas como pessoas. Eles não celebram com festas nem coroações. Eles apenas conversam, tentando se reconectar depois de 20 anos separados. Odisseu começa a contar suas histórias, Penélope escuta com aquele misto de dor e alívio, e Telêmaco observa, como se finalmente pudesse conhecer o pai que só existia nas histórias. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.